Olá, pessoal. Aqui é a Márcia Dias, do Atende Ponto Inclusão. Estamos aqui hoje com mais um dos diálogos de segunda-feira. Hoje com a nossa amiga Eucilene, que também é psicóloga clínica. E o tema de hoje é um tema que eu acho que tem a ver com todas nós, que temos pelo menos filhos adolescentes, né? Filhos de boa, mães em pânico. Bom, então, Eucilene, conta para nós um pouquinho da sua trajetória e depois a gente começa a conversar um pouquinho sobre isso e hoje a gente quer passar algumas dicas práticas. Ok. Olá, mamães, cuidadoras. Antes de tudo, quero dizer que eu também sou mãe, né? E que eu enfrento algumas coisas como cada uma de vocês. Eu estou há 20 anos né, com psicologia clínica e atendo mais mães e pais, né, e adultos, alguns adolescentes. Eu sou, além de psicóloga clínica, consteladora, e essa é uma ferramenta que tem ajudado muito na minha profissão. Então, hoje eu quero bater esse papo, né, com vocês, com a ajuda da Márcia, para dar dicas práticas que eu também estou sempre correndo atrás, porque nós estamos num contexto em que nós precisamos de coisas mais práticas, porque estamos um pouco envolvidos, muito mexidos com tudo isso que está acontecendo, tentando nos adaptar a essa nova realidade, e em especial com os nossos filhos. É verdade. Inclusive, Eucilene, eu lembrei agora, enquanto você estava falando, que você, junto com a Cláudia Leal, que também já fez, né, o nosso primeiro diálogo de segunda-feira, vocês tiveram um projeto muito lindo, do qual a minha filha participou, que foi um projeto só para meninas, né? Mocinhas, adolescentes. Então, experiência é o que não falta, né? Falando sobre essa questão aí do momento atual, nos outros dois capítulos, digamos, dos diálogos de segunda-feira, nós falamos muito sobre as questões escolares atuais, né? Porque como eu trabalho nessa vertente aí de acompanhamento escolar e tal, dou aula de matemática também. Nós temos que lidar com várias pressões, e uma delas é da escola, né, Márcia? Você que dá aula, ajuda muitos alunos, você sabe que a escola ela faz a pressão e os pais tomam né, toda essa pressão para si. Agora, primeiro nós somos adultos e os nossos filhos não podem ir lá e falar assim, eu não quero, não vou fazer. Agora, nós pais podemos dialogar com a escola e dizer, nós vamos fazer aquilo que é possível ser feito. O ritmo para o meu filho, que tem, né, principalmente aquele que tem alguma limitação, está muito intenso. Então, não dá para cumprir todas as expectativas. Então, a primeira coisa é colocar, né, o limite e dizer sinceramente, olha, não estou dando. Até porque dar autonomia para o filho é deixá-lo realmente se responsabilizar pelas questões. E eu vou ser um suporte, um apoio, eu vou acolher. Agora, se a gente entra nessa de só cobrar, de só exigir, e a escola também faz isso, vai chegar uma hora que esse aluno vai travar mesmo. Chegar no meio termo, né? O que esse aluno realmente consegue? E qual é o objetivo? É chegar naquilo que ele consegue fazer sozinho, né? Porque se fosse para ele fazer com ajuda, ok, ele tem a professora de acompanhamento, ele tem em casa a família que está ajudando, mas a ideia é aproveitar esse momento e entrar numa caminhada de autonomia com esse aluno. Né? Então, geralmente, a gente tem que fazer essa negociação com a escola, como você mesmo está dizendo. Até onde eu posso ir, até onde eu consigo, até onde o meu filho consegue. Né? E como é inevitável, nesse momento, que seja diferente, né? Nós estamos no ambiente, precisamos estar em casa, trabalhar em casa, os filhos precisam ter aula
remoto, alguns até vão para a escola, mas também esse novo sistema híbrido, né? Isso. Nós temos que nos adaptar. E aí, o que fazer, né? Para tornar esse ambiente um pouco mais leve. Então, assim, eu tenho que pôr limite, eu tenho que, né, que cobrar, eu tenho que estar ali, acompanhar, essa é a palavra, eu tenho que acompanhar, mas não tomar tudo para si, né? Uma coisa que você falou anteriormente é essa necessidade que, principalmente as mães, tá, têm de tomar tudo para si, às vezes vem de uma crença de que a mulher tem que dar conta de tudo, tem que fazer tudo, e isso geralmente é passado, né, de geração em geração, de mulheres, não, eu que tenho que cuidar dos filhos, eu que tenho que dar conta de tudo. Então, primeira coisa, mudar essa crença, eu tenho que dar conta de tudo eu vou fazer aquilo que é possível, tornar isso mais tranquilo, mais leve, para que eu não passe todo esse peso também para o meu filho ou para minha filha, tá? Então, esse ambiente de casa, ele está muito sobrecarregado, porque estão todos estressados. Então, o que eu posso fazer? Então, de vez em quando, dá uma paradinha, né? Esse filho, o adolescente em especial, ele tem necessidade de ser acolhido quando ele está angustiado, quando ele está estressado. Não adianta bater de frente. Eu fico reclamando que às vezes ele só fica no quarto, ou só fica no celular ou na TV, mas que opções nós temos dado para esse adolescente enquanto família? Então, as opções, Márcia, pode ser desde um quebra-cabeça que nós vamos montar em família, como vamos fazer um bolo, todo mundo junto. É um tempo assim para organizar a casa, porque nós não podemos sair, então vamos tornar esse ambiente agradável, leve. Então vamos colocar todo mundo para tirar os excessos, organizar, sabe, fazer. Então, tudo isso pode ser colocado, né, também nesse contexto para que o adolescente sinta que ele não está ali só para cumprir, né, as obrigações, as expectativas, tanto dos pais quanto da escola. Então, esse é essa é uma dica. Agora, a outra é quem está cuidando, a mãe que está estressada, sobrecarregada. Primeiro pensar, você não é só mãe, você não é só cuidadora. Essa é só uma parte, só um papel, é só uma função. Você é mulher, você é amiga, você é filha, né? Você é esposa. Então, como você é uma pessoa, né? O que eu gosto de fazer? Essa é outra dica. Peraí, eu tenho tanta obrigação, tanta coisa para fazer, mas o que eu gosto de fazer? O que há muito tempo eu não faço? Ah, mas não podemos sair nesse momento. Mas só que tem coisas que dá, né? Que você pode resgatar, como por exemplo, poxa, eu sempre gostei de pintar, eu sempre gostei de ouvir música, eu sempre gostei de escrever, eu sempre gostei de conversar com alguém, né? Com uma amiga. Então, resgatar esse outro lado para tornar para você se abastecer e para que fique mais leve cuidar daquilo que está exigindo de nós, muito de nós nesse momento, né? O estresse, ele está relacionado àquilo que a gente quer fazer, ter urgência na nossa vida, só que nós não podemos viver como se tudo fosse urgente, não é, Márcia? Isso vai criando uma ansiedade, eu vivo lá na frente e não vivo o presente. Então, se organizar nesse sentido, de fazer uma lista, né? Daquilo que eu realmente, daquilo que é importante, daquilo que é urgente, daquilo que dá para esperar, né? Isso eu vou estar ensinando os meus filhos a priorizar as coisas. É importante ter essa organização, essa rotina, essa disciplina, porque é o seguinte, se a gente souber lidar com aquilo que é importante, né, e não se apavorar nesse sentido, fica muito mais fácil olhar para as outras coisas e entender que aquilo faz parte e que
eu vou ter outras coisas para lidar depois. Porque querer trazer tudo para o momento é querer controlar tudo, e isso gera estresse, isso gera mais ansiedade. Então, uma das formas de lidar com a ansiedade é realmente fazer pequenas metas, criar pequenas metas para canalizar essa ansiedade para ser produtivo. Porque se eu fico com tudo isso na minha cabeça, eu tenho que fazer isso, eu tenho que dar conta disso, disso, daqui a pouco eu me dispersei, me perdi naquilo e eu só fiquei com ansiedade. É como se você pegasse um copo d'água, você está tomando a água, mas você não percebe que tomou a água, porque você está pensando em várias coisas que precisam ser feitas. E aí você nem viu que tomou a água, né? Então, focar naquilo que você está fazendo, direcionar essa energia, essa ansiedade para isso, é muito produtivo. Então, as metas, as listas, elas são uma forma de organizar-se internamente para ficar mais fácil, porque nos perdemos muito rapidamente dentro das nossas angústias, né, de ter que lidar com tudo, dar conta de tudo. Muitas vezes a escola, né, sei lá, 2, 3 matérias, 2, 3 professores passam uma atividade, uma para hoje, outra para amanhã, outra para depois de amanhã, e às vezes eu escuto, não, a gente aproveitou o tempo livre e a gente já fez todas, então tá tudo pronto. Aí eu fico pensando assim, tá tudo pronto, mas foi tudo feito rapidamente, sem um tempo também para que aquilo fosse metabolizado, quer dizer, para que aquilo se tornasse realmente um conhecimento. Às vezes aquilo ali se torna apenas uma resposta para uma pergunta direta, que eu fui ali, pesquisei e respondi, mas que eu não parei, não conversei sobre aquele assunto, né? Não troquei uma ideia, e agora isso tem que ser feito em casa, né? Com as mães, com os pais, porque na escola tá mais difícil para fazer. Então, e aí essa pessoa já fez tudo, já resolveu tudo. E aquele tempo que era um tempo livre, que podia ter sido usado até para ela mesma. Olha, é para amanhã? Qual é o que é para amanhã? É essa e essa? Então tá, então fazemos essa e essa. E o tempo que sobrou, vamos fazer outras? Não. Deixa as tarefas que são para mais adiante para fazer no outro dia. E hoje eu vou pegar aquele pedacinho de tempo que sobrou e vou aproveitar para mim. Mesmo que seja para sentar, para ler um livro, para assistir um filme, né? Ou para fazer alguma coisa, um bolo, como você mesmo disse, né? E até se puder ser junto com o filho, melhor ainda, né? Então, eu não vejo muito essa necessidade de adiantar as tarefas. Esse é o meu ponto de vista, né? Acho que adiantar as tarefas é pensar já no futuro, né? Como você falou. Exatamente. É uma ansiedade que eu tenho que acabar tudo, que eu não posso fazer nada, me permitir fazer nada se eu não cumprir a minha obrigação. E aí eu vejo hoje no consultório, Márcia, pessoas que não conseguem relaxar, não conseguem fazer outras coisas e só ficam em função das obrigações de trabalho, sabe? E não conseguem fazer outras coisas, tá? E isso tem a ver, muitas vezes, com a forma como nós fomos criados ou exigidos pelos nossos pais, algumas, né, ou por quem cuidou de nós, né, de que nós temos que ter obrigação. Nós não podemos passar isso para os nossos filhos, tudo é obrigação, né? Existem os deveres, as obrigações, mas também existe a oportunidade, né, de aprender, a oportunidade de se divertir, a oportunidade de estar junto, de rir junto, de jogar, enfim. Não trazer como um peso, como muitas vezes alguns de nós passamos por isso, né? Márcia, não sei se cabe um exercício para a gente rever essa forma que nós fomos tratados, sobre isso, né? Como nós fomos tratados. Se nós pudermos olhar aquilo que é nosso, entender que nós não podemos carregar muitas vezes aquilo que é do outro, isso já vai ajudar muito. E também não transferir aquilo que é nosso para os nossos filhos de uma maneira negativa. Aquilo que é bom a gente tem que passar adiante, tá? Então eu vou pedir para quem está nos assistindo para fechar os olhos. Vou fazer. Por favor. Feche os seus olhos e
respira profundamente, até para você mandar oxigênio lá para o seu cérebro agora e para ele entender que é para você relaxar. Se você tem dificuldade de relaxar, respire adequadamente, segura um pouquinho. Você vai estar comunicando para o seu corpo que é hora de relaxar, com uma simples respiração. Você pode fazer isso ao longo do seu dia, lavando louça, dirigindo, simplesmente respirando adequadamente. Agora eu vou pedir para você colocar na sua frente o seu pai e a sua mãe, ou quem cuidou de você. Olha nos olhos deles, mas se coloque como pequeno, como criança. E olhando para os seus pais, seja qual for a experiência que você tenha em relação a eles, eu quero que você diga no seu coração o quanto você é grato por tudo aquilo que eles contribuíram para que você estivesse aqui. Se não fossem eles, você não estaria aqui. A vida não teria chegado até você. Então, olhe para eles com gratidão. E até mesmo aquilo que faltou foi importante para que você criasse dentro de você uma força para chegar até aqui. E certamente você também já passou a vida adiante para os seus filhos. Então, olhe com gratidão por tudo exatamente como foi. E diga para eles também no seu coração: eu sinto muito por tudo aquilo que faltou a eles e que de alguma forma eles não souberam lidar e que comunicou isso a você. Talvez alguma dificuldade de algo que você tenha, que carrega hoje com você. Diga para eles que você sente muito, mas que aquilo que não foi possível e que eles não conseguiram fazer, você vai fazer por você. E que aquilo que você está carregando em forma de cobrança, de rigidez, de dificuldade de relaxar, de ansiedade, você deixa com eles aquilo que é deles, porque por amor muitas vezes nós carregamos. Deixa com eles o que é deles, para ficar somente com aquilo que é seu, mas com gratidão, com respeito. E diga para eles: eu sou pequena, e como pequena não posso carregar aquilo que é de vocês. Por isso eu deixo com vocês o que é de vocês. E agora, se colocando como pequeno, você faz um gesto de reverência, baixando um pouquinho a sua cabeça diante da grandeza desses pais que fizeram o melhor que eles tinham condições de fazer. E agora, pedindo licença aos seus pais, coloque os seus filhos na sua frente. E diga para eles assim: eu sou a mãe, eu sou a responsável por você. Eu sou grande e você é pequeno. Eu tomo conta daquilo que é meu. Vocês não precisam tomar aquilo que é meu. Como adulta, eu dou conta daquilo que é meu. E diga para eles assim: eu libero vocês para fazer um pouco diferente de mim. E se você tem um companheiro, se o pai desse filho, mesmo que não more com você, coloque o pai do seu filho, ou dos seus filhos, né? Diante deles e diga assim para os seus filhos: esse é o pai, que é o homem que eu escolhi para ser o seu pai. E eu te libero para amá-lo, porque você precisa da força desse pai. E você carrega esse pai dentro de você. E eu te libero para amá-lo.
E nós liberamos você para fazer um pouco diferente de nós, do peso. Mas abençoamos para que você faça o melhor com a sua vida. Pode abrir os olhos. Ai, que lindo! Muito lindo. Eu acho que leva a gente para uma outra dimensão, né? Até porque a gente estava aqui falando, e de repente a gente entra numa outra vibe, como eles dizem, né, os adolescentes. E foi muito bom, foi muito bom. Eu acho que a gente tem que dedicar um pouco mais de tempo a respirar, às vezes compreender por que a gente é tão exigente, né, com os nossos filhos, com os nossos alunos, e tentar liberar um pouco, né, principalmente nesse momento em que está tendo, assim, é tão difícil, é tão complicado para todo mundo. Para eles não é diferente, né? Eu acho que às vezes a gente tem a tendência a achar que quem é adulto está se preocupando mais e passando por essa fase da pandemia com mais dificuldade do que quem é criança ou adolescente. E isso não é verdade, eles sentem bastante também, né? Eles têm uma consciência da dificuldade, dos perigos, das dúvidas, e o pior são as dúvidas, né? Então, realmente, vamos tentar trazer as coisas escolares, principalmente, um pouquinho mais leves para dentro de casa, para que o resto se torne também um pouco melhor. Não é isso? É muito importante tirar esse peso, né, que a gente carrega, tirar essa sobrecarga, fazendo aquilo que a gente gosta, deixando com os nossos pais aquilo que é deles, que muitas vezes nós carregamos para que a gente não sobrecarregue os nossos filhos. E lembrar que nós somos um lugar de aconchego para os nossos filhos, não só de exigência, né? E nós vamos fazer aquilo que é possível. Aquilo que é possível. Tá certo. Bom, eu acho que com isso, né, todo mundo ficou aí com algumas coisas para pensar e eu acho que a gente aproveitou para relaxar um pouco. Foi um momento legal. Eu espero que as pessoas, quando estiverem assistindo, né, esse nosso vídeo, que elas realmente aproveitem esse momento, façam essa reflexão. Eu fiz aqui, acho que eu respirei um pouquinho, né? Tenho agora o que pensar também. E aí vamos, então, encerrar os nossos diálogos de segunda-feira, desta segunda-feira. Eu só tenho a agradecer ao Silene pela parceria, né? Pode contar sempre comigo, poder contribuir, né, de alguma forma para esse momento, sem dúvida, muito, muito gratificante, tá bom, minha querida? Tá bom. Foi um prazer. Obrigada, tchau para todos, até o próximo diálogo de segunda-feira. Um beijo. Beijo.